Você sabia que é possível melhorar a imunidade do seu filho através de uma alimentação mais saudável? Eu sou Priscila Stanquevicius, nutricionista, especialista em nutrição materna e infantil pela USP e mãe do Cassiano, um menino de 13 anos. Te convido para conhecer um pouco mais sobre esse assunto comigo. Vim aqui hoje para nós conversarmos um pouquinho sobre a imunidade. Para começar a falar um pouquinho sobre imunidade, eu acho importante a gente entender. A imunidade, ela é nada mais, nada menos do que a capacidade que o nosso corpo tem de resistir às doenças, ou melhor, da capacidade que o nosso corpo tem de resistir ao ataque de bactérias, vírus, fungos, que acabam desenvolvendo uma série de doenças. E nesse contexto, acho muito importante nós pensarmos em como podemos fortalecer a nossa imunidade. E a alimentação é um grande aliado realmente nessa briga, realmente nesse fortalecimento da nossa imunidade. E antes disso, para que a gente entenda, é importante contextualizar que as células do nosso sistema imunológico, ou seja, as nossas células de defesa, a grande maioria delas se encontra no nosso intestino. Por isso, os alimentos que nós ingerimos, que vão chegar até lá o intestino, são muito importantes, porque dependendo da nossa alimentação, a gente vai acabar contribuindo para um crescimento, um número maior de bactérias mais benéficas ou até mesmo bactérias que podem causar doenças. E se nós pudermos cuidar da nossa alimentação, fazendo com que a gente consiga ter lá no intestino um maior número de bactérias benéficas, que são melhores para a nossa saúde, com certeza o risco das bactérias patogênicas que podem causar doença se instalarem vai ser muito menor. E cuidados que sejam precoces na nossa saúde são realmente muito importantes. E aí eu começo a falar um pouquinho para vocês sobre o aleitamento materno, que é o primeiro cuidado que uma criança pode ter pensando em imunidade. Hoje a gente sabe que o aleitamento materno ele contém fatores de proteção, como os anticorpos, que nós consideramos como se fossem soldados para o nosso corpo, para a nossa saúde, assim dizendo. E quanto maior tempo de aleitamento, melhor. O aleitamento, se possível, o ideal é que ele fosse exclusivo até os 6 meses e sendo estendido de forma complementar até os 2 anos ou mais, sem dúvida nenhuma, e isso melhoraria muito a saúde do indivíduo, principalmente pensando na saúde a longo prazo. Tá? E quando nós pensamos em uma alimentação equilibrada, quanto mais natural essa alimentação for, melhor. E aí eu tô falando de alimentos que fazem parte já do nosso dia a dia. Quando eu penso em uma alimentação saudável, o que seria o ideal? Que eu tivesse na minha alimentação, no meu dia a dia, presente frutas, legumes, verduras, os grãos integrais, as leguminosas, como a lentilha, o feijão, a ervilha, que eu tivesse também acesso ao consumo de carnes, como a carne mesmo vermelho, frango, peixe, que tem uma qualidade nutricional muito grande, os ovos, e que, se possível, eu consumisse eles, na sua grande maioria, de forma natural, evitando um excesso de frituras, doces, açúcar, refrigerante e, além de tudo isso, cuidar também da nossa hidratação. A ingestão de líquidos é muito importante para a nossa imunidade e, de preferência, que a gente consuma água na sua forma natural. Então não foge muito da nossa alimentação, ou seja, não tem um grande mistério para cuidar da nossa imunidade. A alimentação, quanto mais saudável, mais equilibrada, mais natural, melhor. E pensando melhorar a imunidade, o estilo de vida também se torna um fator muito importante. Ou seja, a prática de uma atividade física associada a uma boa qualidade de sono, tudo isso atrelado a uma boa alimentação vai favorecer com um sistema imunológico muito melhor. Pensando, quando eu falo em sistema imunológico, em melhorar, em fortalecer a imunidade, naturalmente as pessoas pensam como a vitamina C pode melhorar. Vem a primeira vitamina que vem na nossa mente.
A vitamina C realmente ela tem um papel muito importante para a nossa imunidade, porém além delas nós temos muitas outras vitaminas que podem contribuir. Mas eu gostaria de reforçar que muitas vezes as pessoas pensam, quando eu falo em vitaminas, usar a vitamina para uma imunidade, eu penso em suplementação. Gostaria aqui de deixar realmente um alerta, não há necessidade da gente buscar as vitaminas nas farmácias. Eu gosto de trazer muito, né, que as vitaminas, os minerais, eles estão naturalmente, né, lá no hortifruti, na feira, está nos legumes, estão nas frutas. Então quanto mais natural eu reforço, sem dúvida nenhuma, muito melhor. Existem sim, pontualmente, situações onde a suplementação de vitaminas ou minerais se farão necessário. E aí eu trago aqui, por exemplo, quando uma mulher ela está planejando engravidar, planejando uma gestação, sem dúvida nenhuma, por melhor que seja a alimentação dela, ela não vai conseguir garantir todos os nutrientes para ela e para o feto, para o adequado desenvolvimento do bebê. Então, sim, nesse caso ela vai precisar de uma suplementação adequada, assim como a gestante durante todo o período da gestação e também a lactante, que é a mulher que está amamentando, porque as necessidades durante esses 3 períodos estão aumentados. Mas esta suplementação sempre vai precisar de uma adequada supervisão, acompanhamento médico ou nutricional para que se tenha a quantidade, a dose ajustada para aquela necessidade, para aquele estágio de vida, ok? É claro que eu gostaria de trazer um pouquinho, né, que além da vitamina C, outros nutrientes ajudam muito na imunidade. Então, o zinco, o selênio, o ferro, as vitaminas A, vitamina D, vitamina E, as vitaminas do complexo B, por exemplo, são todas muito importantes para o reforço da imunidade, não é só a vitamina C. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês quais são as principais fontes de alimentos quando eu falo, por exemplo, em vitamina C, que é o mais fácil. A gente tem a laranja, mas a gente tem o limão, o abacaxi, não sei se vocês sabem, mas por exemplo, o kiwi tem uma quantidade muito superior de vitamina C quando eu comparo com a própria laranja. As frutas cítricas, de uma maneira geral, elas têm um alto teor de vitamina C, mas um cuidado muito importante é que a gente consuma essas frutas de forma in natura, né, na forma natural. Por quê? Se eu submeter a vitamina C a um cozimento, por exemplo, ela se perde, ela é muito volátil, ela se perde com muita facilidade. Aí eu não tenho o objetivo que eu gostaria. Além disso, né, por exemplo, o ferro também é um nutriente muito importante para fortalecer a nossa imunidade, e o ferro ele está principalmente nas carnes vermelhas e em alguns nutrientes, alimentos como os vegetais verde escuro, o grão de bico, a lentilha, o feijão, são grandes fontes de ferro na nossa alimentação. E vejam vocês, eu falei de vitamina C e ferro, e a associação dos dois é muito importante. A vitamina C melhora a absorção, o aproveitamento do ferro. Então, qual é uma das orientações? Que na nossa refeição principal, onde vai ter uma fonte de ferro, vai ter a carne, vai ter o feijão, um vegetal verde escuro como o espinafre, o brócolis, por exemplo, eu possa utilizar uma salada que seja temperada com limão, que é fonte de vitamina C, ou que eu use, por exemplo, de uma forma de estratégia, use uma fruta, que é uma dessas que eu comentei com vocês, inclusive uma delas que eu não te falei aqui, que é o próprio morango também, a goiaba, o abacaxi, a tangerina, como uma sobremesa, porque a fonte de vitamina C na principal refeição vai melhorar a absorção de ferro. Então são estratégias muito simples, que a gente pode sim melhorar a imunidade das crianças. Além disso, a gente tem aí o zinco, né? Nas principais leguminosas eles estão. O selênio é um nutriente muito importante quando a gente pensa em fortalecer a imunidade. Uma das fontes principais de selênio é a castanha do Pará, além, né, de alimentos de origem animal, também nas carnes a gente tem bastante selênio, e são nutrientes que vão em conjunto melhorar bastante a nutrição. E quando eu falo na vitamina A, que é super importante para a alimentação infantil, ela está presente naqueles alimentos amarelo-alaranjados, como por exemplo a manga,
a abóbora, a cenoura, a própria gema do ovo, o mamão, são todos alimentos fontes de vitamina A. A vitamina E, ela já está presente naqueles alimentos, né, que são um pouco mais oleaginosos, os próprios óleos, o azeite, as nozes, as castanhas, as amêndoas. Tá? A vitamina D, ela tem uma particularidade, a gente acaba sintetizando ela através dos raios solares. Então, a exposição ao sol para as crianças é muito importante desde cedo. Porém, o preconizado, o recomendado é aquela exposição em horários onde o sol não vai ser nocivo para a saúde. Então, naquele período da manhã até as 10 horas da manhã, após as 16 horas da tarde, esse é o sol mais saudável. Além, né, desta fonte, a gente tem outros alimentos que contêm a vitamina D, como o ovo, o fígado, a manteiga, alguns tipos de peixe, né, como o atum, a sardinha. E para finalizar, as vitaminas do complexo B. São vários tipos de vitamina B. A gente tem B1, B2, B9, mas todas elas transitam por diversos alimentos, tanto os de origem animal quanto os alimentos de origem vegetal, incluindo, por exemplo, os vegetais de folha escura, o ovo, o leite, todos eles são fontes de algum tipo de vitamina do complexo B. Mas o que eu gostaria de deixar como mensagem principal, uma alimentação equilibrada, sem dúvida nenhuma, vai fortalecer a imunidade do seu filho durante todo o ano. E o nosso papel, como educadores, sem dúvida nenhuma, é uma grande responsabilidade. E quais desses alimentos já fazem parte da alimentação do seu filho? Deixa aqui nos comentários. Aproveito para convidá-los a ter acesso aos outros conteúdos como esse no nestlebabyme.com.br. Claro que as dicas de hoje não substituem uma consulta com um profissional da sua confiança, médico ou nutricionista. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!